Bom, olá pessoal, tudo bem? Prosseguindo aí com o nosso curso de cálculo. Nesse vídeo a gente vai ver um dos métodos de integração. Vamos lá. Então a gente tem essa integral aqui, né? Nós vimos aí a definição de integral. Aí você tem essa integral aqui. Diminuir um pouco a intensidade desse. Vou colocar aqui, 20 talvez, 15 tá bom. A gente tem essa integral aí. E a gente gostaria de resolver essa integral. E aí você fala, bom, essa integral é fácil, né? Eu sei fazer aí, né, esse produto, né? Eu tenho aqui 2x. Isso daqui eu posso abrir, né? Como x quadrado mais 1 vezes x quadrado mais 1 dx. E aí é só resolver essa conta. Se você olhar, essa conta ela se abre assim, né? Distribuindo aqui, vamos voltar aqui em cima. Você vai ter aqui 2x. Aqui vai ficar x4 mais, se aplica distributivo aqui, então x4 mais x quadrado mais x quadrado mais 1 dx. E aí vai ficar x4 mais 2x2 mais 1 dx. Agora, aplicando a distributiva aqui, nós temos aí 2x. Esse 2 a gente pode pensar aqui na propriedade que ele poderia sair para fora da integral, né? Ops. Vamos escolher outra cor aqui. Vermelho aqui. Ele poderia sair aqui para fora da integral. Então, nós temos aqui o 2. O 2 aqui. E a minha integral vai ficar, então, aí com x5 mais 2x3 mais x dx. Que é exatamente o que está aqui aberto aqui, né? Olha lá. Tem essa integral aqui, a menos aqui do 2, né? Que nessa aqui eu não tirei o 2 ainda para fora. Você consegue resolver essa integral aplicando lá aquela regrinha, né? Que é a integral do x n dx. Isso era igual a xn mais 1 dividido por n mais 1 mais a constante c. Desde que esse n aqui seja diferente de menos 1, ok? Senão era aí o ln, ok? Tá, tudo bem. Você pode até tentar fazer dessa forma. Está correto, não está aí de tudo errado. Mas a coisa pode se complicar. Você pode ter, por exemplo, essa situação aqui, onde aqui agora é um 3. E aí você vai fazer a mesma continha, né? Vai aí distribuir e tal, e vai chegar numa coisa assim, olha, esse fator que está aqui dentro, né? Da integral. Se eu fizer as contas, né? Isso aí vai ser esse polinômio. E aí eu sei integrar polinômio usando essa regrinha, né? Do xn dx. Isso é xn mais 1 dividido por n mais 1 mais c, usando lá a tabela, desde que isso seja diferente de menos 1. E nós chegamos nessa resposta da integral. Tudo bem. O que acontece é que esse método ele é muito trabalhoso, ou seja, ele tem muitas operações que você precisa fazer para abrir a integral, separar, e acaba sendo inviável quando você tem uma integral dessa forma. A integral de 2x vezes x ao quadrado mais 1 elevado a 2012. E aí você encontra uma integral dessa na prova e você fala, pronto, já era, foi aí o fim do mundo, né? Quem lembra aí do filme de 2012? É um filme já há 10 anos que nós temos esse filme, né? De lançamento, mas tudo bem. Então é o fim do mundo, né? Já era. Reprovei em cálculo 2. Não consigo resolver essa integral, porque eu não vou ficar ali a vida toda, né? Calculando quanto que é x ao quadrado
mais 1 vezes x ao quadrado mais 1, fazendo isso 2012 vezes. Eu não vou fazer isso. Então, não é por aí a forma de calcular essa integral. Então, se não é por aí, como é que a gente calcula essa integral? Como é que a gente poderia calcular essa integral? Então, para calcular essa integral e outras integrais mais complicadas, né, a gente vai precisar ir do que a gente chama de técnicas de integração. Então, aqui a gente agora vai olhar para as técnicas de integração e vai aí entender como é que funciona, né, os métodos para a gente fazer aí a integral de encontrar a integral de funções mais complicadas. E o primeiro método de integração que nós temos é o método por substituição. Então, substituição aqui no caso, a gente vai fazer uma mudança de variável na nossa integral. Ok? Tudo bem. Então, lembre-se lá do cálculo 1, né? Nós vimos aí nas primeiras aulas uma revisão aí das regras de derivação. E aí, essa primeira regra dizia, né, que a constante da derivada é a constante vezes a derivada da função, né? E isso também deriva aquela regrinha, que se você tiver uma constante, f de x dx, você pode tirar essa constante para fora. Então, da mesma forma como a gente tem uma regrinha da constante e ela veio da integral, ou melhor, essa regrinha da constante sai para fora da integral, ela veio da regrinha da derivada, nós podemos criar uma nova regra, nós podemos criar um novo método usando a regra da cadeia. Então, a regra da cadeia aí vai ser uma coisa que vai nos motivar a criar um método para resolver integrais mais complicadas. Então, como é que funciona, né? A ideia é o seguinte. A ideia é que eu tenho aqui uma f composta com uma g de x, então f de g de x, e eu quero derivar isso. Então, derivar, o que eu faço? Eu faço a derivada da f aplicada em g de x, e agora eu multiplico pela derivada da g, ok? Mas o que acontece agora se eu integrar dos dois lados? Então, agora eu vou olhar aqui, vou colocar uma integral aqui dx, e aqui eu também vou colocar uma integral. Então, observe que, pelo teorema fundamental do cálculo, se essas funções são contínuas, e você tem aí as hipóteses do teorema fundamental do cálculo satisfeitas, nós temos que o processo de integrar e o processo de derivar são dois processos inversos, ou seja, o que a integral faz, a derivada desfaz, e o que a derivada faz, a integral desfaz. Então, esses dois processos são inversos um do outro. Então, significa que a integral aqui, essa integral desse lado esquerdo da equação, ela vai ser justamente quem? Ela vai ser justamente f vezes g de x. E do lado de cá, a gente vai ter, então, a integral, vou colocar assim, g' de x vezes a f' de g de x dx. Ok? Então, para eu utilizar esse método, tudo que eu tenho que fazer é encontrar numa integral uma aplicação f, certo? Uma aplicação f', que está sendo composta com uma aplicação g, e eu preciso enxergar a derivada dessa aplicação g multiplicando aqui essa aplicação f. Ok? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer vai ser um exemplo, né, para vocês fixarem melhor essa ideia, porque olhando aqui diretamente para a parte abstrata, né, a parte da motivação, pode ser que não fique tão claro, né? Mas vamos ver aqui um exemplo, olha lá. Então, nós temos aqui esse exemplo que é 2x a menos 1 elevado a 100,
vezes 2. Né? Tem 2 vezes 2x a menos 1 elevado a 100. Ok, perfeito. Então, como é que a gente faz isso? O candidato natural aqui para ser a nossa g de x, né, seria o quê? Seria essa integralzinha aqui, g de x. E se eu olhar para esse 2, se a g de x é 2x menos 1, e eu olho para esse 2, e eu olho para a derivada de g de x, a derivada de g de x, que é a derivada desse, é exatamente 2. Então, eu estou exatamente nessa situação, olha lá. Eu tenho a derivada aqui de alguém e eu tenho esse alguém dentro de uma outra função. No caso aqui, a nossa f' é a aplicação que pega alguém e eleva a 100. Então, nesse caso, esse alguém aqui, esse asterisco, seria 2x menos 1, que nós estamos chamando de g de x, ok? Bem, ok. Bom, e aí por questões didáticas e também é a notação que os livros adotam, a gente costuma chamar esse g de u. Então, a gente vem aqui e vai chamar, então, a nossa g de x, que aparece aqui, da letra u. Então, aqui o que a gente vai ter vai ser u é igual a 2x menos 1. E aí você faz a substituição. Você tem que a integral, então, de 2 vezes 2x menos 1 elevado a 100 dx. Isso é igual, então, a integral de 2 vezes, agora 2x menos 1 eu vou colocar um u, 100 dx. Agora tem um pequeno problema, que é o seguinte, olha lá. Nós temos agora, realizando a mudança de variável, nós temos agora uma variável nova, que é a variável u. No entanto, a variável de integração é o dx. Então, eu preciso descobrir qual que é a relação do dx com o du, que é a variável de integração em relação à nova variável. Então, eu preciso saber como o dx e o du, né, que são aí as diferenciais, né, que significam em qual variável eu estou fazendo essa integral, eu preciso saber como elas se relacionam. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente encontra essa relação? Bom, é só derivar, né? Então, a gente olha para cá, para quem que é a u. Nós sabemos, então, que a u, ela é 2x menos 1. O que eu faço é derivar du em relação a x, isso dá 2. Bom, agora, essa relação me diz, então, que o du é igual a 2 vezes o dx. Ou, de uma outra forma, que o dx é igual a du sobre 2. Bom, de posse dessa informação, eu volto aqui na minha integral e reescrevo a minha integral. Olha lá. Então, essa minha integral vai ser... Esse 2 eu já posso colocar ele para fora da integral. Então, vai ficar um 2. Ou até mesmo eu vou deixar ele. Vamos deixar esse 2 aqui. Então, eu tenho esse 2. Agora eu tenho u elevado a 100. E agora eu vou substituir o dx pelo du sobre 2. O dx é igual a du sobre 2. E agora vai cortar. Nós cortamos esse 2 com esse 2. E ficamos com a integral de u elevado a 100 du. E essa eu sei resolver. Essa integral é uma integral bem tranquila, né? Ela vai ser aí igual perdão, aqui já não tem mais integral. Usando aquela regrinha, 101 dividido por 101 mais c. E agora não terminamos ainda a integral, porque a gente precisa dar uma resposta com a variável x. Lembre-se que a nossa integral, ela tem aqui a variável x. A gente precisa entregar uma resposta com a variável x.
Então, é só pegar o valor do 1, que é 2x menos 1, e colocar lá na resposta final. Então, a resposta final seria 2x menos 1 elevado a 101, dividido por 101, mais c. Então, essa aí seria a resposta final na nossa integral. Ok? Essa integral aqui em cima. Muito bem. Então, vamos fazer aí mais um exemplo. Tá, e o que acontece se não tiver a derivada, né? Você olha aqui, para essa integral é a mesma que a anterior, a única diferença é que agora o 2 ele não aparece ali, que é exatamente a derivada da g de x aqui, que a gente chama de u, né? Ou seja, a derivada de 2x menos 1 é 2 e ele não aparece ali. Mas como é uma constante, então esse problema é facilmente resolvido, pensando da seguinte forma. Pensando que essa integral aqui, você pode multiplicar ela por 1. Só que não é qualquer 1, né? É este 1 aqui, 2 sobre 2, que é 1, ok? Então, multipliquei por 1, não fiz nada com a integral, não alterei a integral, mas a propriedade de tirar o escalar para fora, ela também serve para colocar o escalar para dentro. Então, você pode pensar que esse 2 sobre 2, ele é meio vezes 2. E agora eu vou colocar esse 2 para dentro. Então, vai ficar meio da integral vezes 2 vezes 2x menos 1 dx. Agora sim, estou no formato, que é exatamente o exemplo anterior. Vocês olharem aqui, exatamente o exemplo anterior. E estou exatamente no formato que eu gostaria de estar. Nós já resolvemos, a resposta é essa. Estar aqui. Então, basta pegar a resposta e multiplicar por meio, ok? Então, essa integral seria meio de 2x menos 1 elevado a 101 sobre 101 mais c. Ok? Se você quiser melhorar isso, vai ficar 2x menos 1 elevado a 101 dividido por 202. Mas tudo bem, ok? Bom, vamos fazer mais uma integral aí para ficar bem claro aí esse método. Agora a gente tem essa integral. E aí, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte, você tem que olhar para uma função e ver se você consegue se você consegue encontrar a derivada dela multiplicando. Então, essa aqui parece ser uma função, olha lá, g de x, que é o 7x ao cubo mais 13, e a derivada da g de x é 21x quadrado. E aí você fala, poxa, quase, né? Aqui tem 42x quadrado. Mas olha só, 42x quadrado é 2 vezes 21x quadrado. Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente pode, então, reescrever essa integral. A gente reescreve ela da seguinte forma. A gente pode reescrever ela assim, ó. Integral de 2 vezes 21x quadrado vezes 7x cubo mais 13 elevado a 100 dx. E esse 2 agora eu posso tirar ele para fora da minha integral. E pronto, eu já estou no formato que eu gostaria. Eu tenho aqui uma g de x, que eu vou chamar de u, e eu tenho aqui a derivada da g de x. Eu já estou no formato interessante para trabalhar aí com o método da substituição. E aí a gente vai fazer aqui o método da substituição, nesse caso. Vamos chamar então, vou chamar de u 7x ao cubo mais 13. Agora a gente precisa achar a relação de du com dx, então eu vou derivar em relação a x. Eu vou ter que isso é 21x quadrado
Portanto, o dx, ele vai ser, então, du sobre 21x². E agora eu faço a minha substituição. Eu reescrevo essa integral. Nós já reescrevemos ela assim. Deixa eu apagar aqui. Nós já reescrevemos ela assim. Então, eu vou reescrever ela agora. Como 2 vezes 21x². O 7x² mais 13, ele é o 1, né? Aí eu venho aqui e coloco 1 elevado a 100 dx. Mas quem que é o dx? O dx, ele é du sobre 21x². du 21x². E agora, vai cortar. Então, nós temos aqui isso, corta com isso. E eu caio no integral que eu sei resolver. Então, essa integral é 2 vezes a integral de u elevado a 100 du. E essa nós sabemos resolver, que é a 101. 2 elevado a 101, dividido por 101 mais 100. Ok. Mas eu não terminei. A resposta deveria ser dada, então, em termos de x. Então, a resposta deveria ser, então, a substituição de u pela função correspondente, que no caso é 7x² mais 13. Então, 7x³ mais 13 elevado a 101, dividido por 101 mais 100. Pronto, essa então é a nossa resposta final do nosso exercício. Ok? Muito bem. Bom, vamos fazer mais um exemplo. Este exemplo é 7x², x² mais 3 elevado a 100. Bom, e nesse caso, como é que a gente faz, né? Note que esse caso é bem parecido com o anterior, olha lá. Vou colocar os dois na mesma tela para que vocês possam ver. E aí, você olha para x³ mais 13 de novo. E aí você pensa, poxa, se eu chamar esse de g de x, a derivada x a x² mais 13g' de x é 3x². E eu olho para cá, não tem 3x², tem 7x². Então, foi quase. Bom, lembra, o truque das constantes, né? O que a gente pode fazer é olhar, reescrever essa integral da seguinte forma. Você pode reescrever ela assim, olha lá. Então, o que a gente precisa que apareça aqui é 3x². Então, você reescreve essa integral assim. Você pode multiplicar por 1, que é a mesma coisa de multiplicar por 3 por 1/3, 7x², x² mais 13 elevado a 100 dx. E aí, o que você faz é esse 7 você pode tirar da integral e esse 3 você pode colocar lá dentro. E aí nós vamos ficar com 1/3 vezes 7 de 3x², x² mais 13 dx. Aí você fala, tá, mas não tem um outro jeito, uma outra alternativa sem ter que fazer essa dança de constantes, constante para fora da integral, constante para dentro da integral? Tem. O que você pode fazer é proceder normalmente. Nesse caso aqui de polinômios, é bem simples. Você pode chamar, então, a u. Lembrando que agora nós estamos no formato, ok? Essa é a g de x e essa aqui é a g' de x. Mas digamos que você não queira fazer esse procedimento, né?
Então, você pode proceder aqui normalmente. U é x ao cubo mais 13 faz du em relação a dx. Vamos ficar com 3x². Então, d1 dx é igual a d1 sobre 3x². E agora substitui na integral. Você vai ter, então, que essa integral aqui em cima, ela vai ser 7x². No lugar de x ao cubo mais 3, eu vou colocar 1, que está aqui, elevado a 100. E no lugar do dx, eu vou colocar d1 3x². d1 3x². Esse quadrado com esse quadrado vamos cancelar. Essa constante 7 e essa constante 1/3 vão sair para fora, como 7/3 da integral de 1 elevado a 100 de 1. Ok? E olha só os 7/3 aqui, ó. Isso aqui é igual a 7/3. Então, tanto faz qual método você escolha fazer. Não qual método, né? Qual, digamos, caminho você escolha para manipular as constantes. Tem pessoas que preferem deixar no formato correto para não ter problemas. E tem pessoas que, né, podem aí fazer uma forma mais direta aí da sua integral. E aí pronto. Aí agora ficamos aí com 7/3 de U elevado a 101 sobre 101 mais C. E agora a gente só troca aí para quem era a função 1, x3 mais 13. 7, 1, melhor, x3 mais 13. x3 mais 13 elevado a 101 sobre 101 mais c. Ok? Muito bem. Bom, então continuando aí com os exemplos. Eu vou apagar aqui para a gente ganhar espaço. Ok. E agora, o que acontece quando você tem uma raiz? Então, agora eu gostaria de integrar essa nova função. Então, eu tenho 2x menos 3 dentro da raiz. E note, olha lá, ó, novamente aqui, isso poderia funcionar como g de x, já que a derivada do g de x é 2, se eu pensar que o g de x é 2x menos 3. Mas eu tenho um problema aqui, né? Como é que eu encaro essa raiz? E aqui o que você tem que fazer é usar aquela regrinha, né? Se você tem aqui um número aqui dentro, x, qualquer coisa, né? Na verdade, se você tem aqui qualquer coisa aqui dentro, e isso é uma raiz, um p e um q, como é que você reescreve isso em forma de potência? Bom, o que você vai fazer é colocar o q aqui no numerador e o que está na raiz vai no denominador, ok? Então, por exemplo, a raiz quadrada de x, isso aqui é x a 1, aqui tem um 2, então isso pode ser reescrito como meio. Então, lembre-se dessa regrinha. Essa regrinha aqui é uma regrinha de ouro, né? Que é como escrever raízes em formas de potências racionais. Então, de posse dessa regrinha, como é que a gente reescreve essa integral? Essa integral a gente vai reescrever ela da seguinte maneira. A gente vai reescrever isso como sendo 2 vezes 2x menos 3 elevado a meio dx. E esse a gente vai chamar de 1. Muito bem. Pronto. E agora o que a gente faz é aplicar o método da substituição nessa integral reescrita. E aí é aquela mesma história de sempre. Você vai derivar o 1, né? No caso aqui o é 2x menos 3. Então, du em relação a dx, isso é 2.
Então, o dx é igual a d1 sobre 2. Agora, nós vamos reescrever essa integral de 2, u elevado a meio, d1 sobre 2. Temos a integral de u elevado a meio, d1. E aqui nós vamos aplicar a mesma regrinha. Também vale aí para funções racionais. A regrinha que diz que a integral de u elevado a n, d1, isso é u n mais 1, dividido por n mais 1, mais c. E vamos usar essa regrinha que vale para qualquer n diferente de menos 1, ok? Tudo bem. Então, nesse caso, como é que fica, né? Como é que fica aí u elevado a meio? Você vai pegar meio e vai somar 1. Meio e vai somar 1, mais uma constante. Então, meio mais 1 é 1,5, que é 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 mais c. E aqui, nesse caso, o que você tem que fazer é pensar que isso daqui é 1 sobre 3 sobre 2 dividido por 1. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Nesse caso, nós vamos obter aí 2 terços vezes u elevado a 3 sobre 2, mais c. E agora substituo aqui o valor do u. No caso aqui, o u era 2x menos 3. Vai ser 2x menos 3, elevado a 3 sobre 2, mais 3, mais c. E aí, de repente, você está fazendo um teste e olha, e não tem exatamente essa alternativa. É que nós podemos reescrever isso como uma raiz. Então, lembre-se, 2x menos 3, o que está aqui em cima vai para dentro da raiz, o que está aqui embaixo vai para cá. Ok? Divide por 3 mais c. Ok? Então, essa é a resposta aí deste exercício. E como é que a gente faria, então, né, no caso de raiz sétima, né? Vamos apagar aqui para fazer esse outro exercício. Como é que a gente faria, então, no caso da raiz sétima? Então, nesse caso, nós temos aí a integral de 2x, e aí eu posso reescrever essa integral como x² mais 3, e aí o que está aqui eu coloco em cima, e o que está aqui eu coloco embaixo, dx. E nós vamos resolver exatamente da mesma forma como nós resolvemos o exercício anterior. Olha lá, o exercício anterior, nós temos aí este formato. E olha aqui, nós temos aí um formato de potência aqui, né? E se a gente pensar que isso é uma g de x, a derivada dela está exatamente aqui, multiplicando. Ok? Então dá para a gente aplicar aí o método da substituição tranquilamente. Eu vou deixar esse exercício para vocês completarem. É bem tranquilo. E uma outra possibilidade que pode acontecer é isso. Em vez de polinômios, nós temos aí o cosseno e o seno. Bom, nesse caso, é a mesma coisa. Olha lá. O que a gente tem aqui, a gente pode reescrever cosseno de x vezes seno de x elevado a meio dx. E o que está aqui aparecendo é g de x. Quem que é a derivada do seno? A derivada do seno é o cosseno. Então, se eu chamo g de x igual a seno de x, a derivada da g de x, que é a g' de x, é cosseno de x. Então, eu estou exatamente no formato
das situações anteriores. Então, aqui eu posso novamente aplicar aí o método da substituição e ah, com essas substituições aí, né? O seno aí, seno de x, e a nossa integral sendo essa daqui, ok? E uma última possibilidade que pode acontecer, para vocês aí praticarem, uma outra possibilidade de combinações de funções é essa com a exponencial. Então, nós temos aqui a exponencial de 2x, ou melhor, a integral de 2x vezes exponencial de x² mais 5. Então, se você notar, olha só, aqui em cima nós temos x2 mais 5. E se você fizer a derivada, tá 2x, que aparece exatamente aqui. Então, vamos fazer essa integral para a gente terminar, então, essa parte. Então, olhando aí, então, fazendo du dx, nós temos aí que dá 2x. Portanto, o o dx, melhor dizendo, é o du sobre 2x. Substituindo nessa integral, nós vamos ter, então, 2x vezes e elevado a 1, du sobre 2x. Troquei aqui o dx por essa expressão. Então, esse 2x vai cortar. E temos exponencial de 1 du, que é exponencial de 1 mais uma constante c. E agora, tudo que eu tenho que fazer é trocar o valor de 1 por x² mais 5. x² mais 5 mais c. Ok? Bom, então essa foi aí a ideia do método de integração por substituição, que é uma pequena mudança de variável que nós fazemos na nossa integral, a fim de encontrar uma outra integral mais simples de ser resolvida, e depois nós voltamos à variável original do problema, que em geral é representada aí pela letra x. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, esses exercícios, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Até mais.